Além dos métodos estáticos, existem também os atributos estáticos, né? Que basicamente, né, também, assim como os métodos, eles podem ser declarados como static, né? E a ideia é mais ou menos a mesma, né? Então você tem atributos que, sendo static, são atributos da classe, né? Em contraposição com os atributos que temos visto, né, normais, que são atributos da instância, né? Então, você pode ter atributos que não são de uma instância específica, mas são atributos da classe. E são compartilhados entre todos os objetos da mesma classe, né, no sentido que o valor desses atributos é o mesmo para todos os objetos da mesma classe, né? E podem ser acessados e atribuídos se é uma instância específica, então também nos métodos estáticos. De novo, a visibilidade é a mesma, né? Mesmas regras de atributos normais, eles têm visibilidade, podem ter visibilidade public, private e tal, e podem ser acessados por métodos estáticos, né? Então eles podem ser acessados por métodos das instâncias, né? Métodos pelos objetos, mas também pelos métodos estáticos, né? Então, a ideia é que todos os objetos podem enxergar e alterar esses atributos, todos os objetos da classe, né? Também a forma de chamar é a mesma, são chamados com o nome da classe e o nome do atributo, né? Dentro da própria classe, o nome da classe pode ser omitido, né? E, né, por exemplo, o clássico exemplo que se faz, né, de um contador, né, de instâncias de uma classe, né, que assim, é um exemplo meio artificial, né, eu acho, mas acho que dá para entender, né, como é que funciona. Então, se numa classe conta bancária, né, eu posso ter um atributo static total contas, né, todas as vezes que eu instancio uma conta, adiciono 1 a esse contador, né? Então, toda vez que eu chamo o construtor adiciono 1, eu posso ter um método get total de contas, né? Então, quantas contas eu tenho e retornar o valor desses atributos, né? Claramente, esse tem que ser um método static, né? Porque o atributo static, não, desculpa, esse pode ser um método static, porque o atributo é static, então eu posso chamar esse método sem ter nenhuma instância, né? E aí o valor será zero, né? Então, assim, para entender um pouco como funciona, né? Então, essa variável, né, mantém o número total de contas, é incrementada quando é criada uma nova instância. Quando eu preciso usar os atributos estáticos, de novo, se vocês estão na dúvida, não usem, né? Melhor não usar. Porque se vocês pensarem bem, são muito próximos de ser variáveis globais, né? Então, são atributos que estão lá, todo mundo pode acessar, todos os objetos podem acessar. De fato, eles são declarados como public, né? São public static, de fato são variáveis globais, né? Qualquer objeto em qualquer lugar, né? Em qualquer método você pode acessar com o nome da classe ou atributo, e aí vira uma variável global que vocês devem saber, né? Não são coisas boas, né? Uma variável global não é uma boa prática de programação. Então, né, os atributos estáticos devem ser evitados ou utilizados com juízo, né? Então, se de fato são necessários, né? Coisa que a maioria das vezes não são, né? Quando são adequados, né? Quando eu posso usar variáveis de configuração, né? Por exemplo, número máximo de itens em uma playlist, né? Pegando o exemplo do laboratório, né?
objetos que devem existir apenas em uma única instância, né? Por exemplo, né, um gerenciador de conexões com um banco, né? Eu preciso apenas de uma instância, né, daquele objeto, então, né? É de novo para formas de fazer log, debug, testing. Então, às vezes, né, eu posso, por exemplo, fazer um log, um debug de quantos objetos eu instanciei mesmo, né? Então, isso, né, às vezes pode ser uma forma de fazer. Onde temos visto já exemplos de métodos de atributos estáticos, né? Por exemplo, quando eu imprimo, né, dados no terminal. Então, quando a gente usa, né, quando usamos systemout.println, né, para imprimir no terminal, né, o que estamos usando, de fato, né, vamos analisar, né, system, né, uma classe, né, classe system, né, eu chamo um atributo estático que se chama alt, né, de tipo printstream, né, então aquele é um atributo público da classe system, né, e aí chamo um método estático println, né, da classe printstream, né. Então, na verdade, quando eu estou chamando systemout.println, né, estou usando um método estático de um atributo estático da classe system. Né. Né, de novo, onde temos visto outros exemplos de atributos estáticos, né, na classe math, né, na classe math tem, temos visto uma constante, né, public static final double p, né, que é o p, né, o atributo do pi grego, né, que é justamente um atributo, né, que não precisa de estar relacionado com alguma instância e que é final porque ele não pode ser alterado, né, justamente. Então, né, por exemplo, eu posso chamar esse atributo estático p, né, chamando math.p. Né. Então, eu vou receber que o valor aproximado do pi é, né, 3.141592, etc. Né. Então, como temos visto, né, é comum, como no Pi, é comum o utilizo de atributos de juntar esses modificadores public, static, final para definir constantes que estão relacionadas com uma classe. Né? Por exemplo, o valor do pi na classe, na biblioteca de funções matemáticas do Java. Né? Nesse caso, é aceitável ser públicos, né? Porque eles são públicos, mas são constantes que fazem sentido estar relacionadas com a classe, né? Então, que fazem sentido ser acessados por fora da classe, eles são públicos, são final, são static, então eu não posso alterar esses atributos, são constantes que podem fazer sentido expor para o resto do mundo, vamos dizer, né? Claramente, apenas para constantes que faz sentido acessar fora da classe, né? Se é uma constante que é algo relacionado com a forma, com a implementação da classe, aí não, né? Pode ainda ser static final, mas né, nesse caso teria que ser private. Exemplos, né, número máximo de conexões para um banco, de novo, cadeias de caracteres, né, algum texto que não muda, né, faz sentido colocar como public static final, né, e tal, né? Então, constantes, basicamente.